Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou Márcio e hoje trarei um vídeo com o seguinte tema: a Santa Ceia do Senhor. Eu espero que o Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus Pai estejam com todos nós e que nós possamos aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Venham comigo ao Hipóteses. Antes de adentrarmos no texto de referência, precisamos entender o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, capítulo 11, e os versículos 20 ao 22. A Santa Ceia do Senhor estava sendo celebrada como se fosse uma festa sem regras. As pessoas, os cristãos, se reuniam para celebrar tudo, menos a ceia do Senhor Jesus Cristo. Quando eles se reuniam, uns comiam demais, enquanto outros, lamentavelmente, ficavam com fome. E ainda tinham aqueles que aproveitavam aquele momento da igreja para embriagar-se. Haviam pessoas que tinham condições financeiras muito boas, que estavam menosprezando aqueles mais pobres que se viam humilhados. O que eles faziam? Paulo veementemente estava condenando as suas ações. Então, esse é o contexto que estava acontecendo na Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. O texto de referência de hoje encontra-se em Coríntios capítulo 11, versículos 27 ao 30. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. A consequência da Santa Ceia para alguns cristãos está sendo catastrófica. Muitos estão sendo castigados com enfermidades, estão sofrendo. Aqueles também que já estão vivendo uma morte espiritual no meio deles, e temos alguns que lamentavelmente já estão na morte material, a morte física, algo irreversível. Estão enterrados, estão mortos, literalmente. Qual é o sentido real da Santa Ceia? A memória de Jesus Cristo. No livro de Coríntios capítulo 11 e o versículo 24 e 25 está escrito: este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, a aliança garantida pelo meu sangue. Saibam que comer e beber não respeitando o sacrifício de Jesus Cristo pode ser considerado uma blasfêmia contra tudo aquilo que a obra do Messias representa. O outro significado da Santa Ceia do Senhor está em Coríntios capítulo 11, 26. Comem deste pão e bebem deste cálice, anunciando a sua morte até que ele venha. Continuam pregando que Jesus morreu, mas que agora está vivo e que voltará para buscar os seus fiéis. Eles estão espalhando a mensagem do Evangelho pelo mundo inteiro. Agora imagine o que essas pessoas que ceiam indignamente fariam com o corpo literalmente de Jesus. Certamente elas não honrariam o Senhor. É fato que participar da Santa Ceia do Senhor sem obedecer os princípios de Cristo leva a consequências trágicas, sendo a morte a pior delas. O oposto também deve ser levado em consideração, e o poder da ceia na vida daqueles que amam e obedecem a Cristo deve ser capaz de curar as enfermidades, sejam elas quais forem, fazendo com que aqueles que certamente morreriam possam ser salvos dessa certeza da morte. A Santa Ceia tem poder para realizar milagres na vida dos cristãos. Isso porque Jesus deixou esse ritual para ser realizado mesmo antes da sua morte e após a sua ressurreição. Vejam que não é a primeira vez que é atribuído o poder de realização de milagres a algo. No livro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 2, está escrito que e no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês.
e as folhas da árvore são para a saúde dos povos. O princípio aqui parece ser o mesmo. A árvore, que parece ser uma representação simbólica, tem o poder para curar os povos, uma característica atribuída a Cristo, algo ao qual as pessoas poderão depositar sua fé. Todos aqueles que estiverem na presença de Deus poderão ver, tocar e comer junto ao Cordeiro, Jesus, e apreciar da saúde eterna. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Se você depositar sua fé em Jesus, saiba que algo sobrenatural irá acontecer a partir do momento que você participar da Santa Ceia do Senhor. A ceia é o único ritual a qual nós podemos depositar nossa confiança em Jesus. Algo material, o pão e o vinho, a qual nós podemos tocar com o nosso corpo físico. Já que ceiar indignamente é o mesmo que pecar contra o corpo do Senhor Jesus Cristo, o inverso, como eu falei, também deve ser verdade. E quem ceia em comunhão com Jesus deve provar ou deve usufruir da vida em todos os sentidos. Por isso, é crucial que você possa reconhecer os seus pecados, arrepender-se e ter a percepção espiritual de que foi perdoado realmente. Só assim você poderá ter fé a ponto de que o sobrenatural da pessoa de Jesus Cristo aconteça por meio da ceia. Por isso, podemos concluir que todos os problemas que a igreja de Corinto estava passando era a consequência da forma de vida que eles estavam vivendo entre si, dentro da igreja. De fato, o que acontecia em Coríntios antes da Santa Ceia do Senhor era algo terrível. A falta de respeito de uns irmãos para com os outros e para com Cristo estava trazendo condenação para alguns deles. Mas, se a Santa Ceia do Senhor for realizada da maneira correta, é possível que tal pessoa ou que as pessoas, elas no momento da ceia ou após a ceia, sejam abençoadas, tanto no corpo material, saúde física, quanto no plano espiritual. Esse foi o nosso vídeo hoje aqui no Hipóteses. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham conhecimento de quão importante é a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo na vida do cristão. Se gostaram, deixe seu like, comenta e até o próximo encontro aqui no canal Hipóteses. Tchau!